A humilhação foi pública, calculada e brutal. O que Gustavo Henrique Brandão não sabia, enquanto se segurava na cerca de madeira para não cair de tanto rir, era que havia acabado de desafiar a mulher errada. Em poucos minutos, toda a verdade sobre quem era realmente aquela senhora de sandálias remendadas faria o curral inteiro estremecer, e o som mais alto de toda a fazenda Estrela Dourada não seria o relincho feroz de trovão do sertão. Seria o silêncio absoluto, de 48 segundos que mudariam a história daquele lugar para sempre. O sol de fevereiro batia com crueldade no pasto seco de Minas Gerais. A poeira da estrada de terra ainda flutuava no ar quando Benedita Souza apareceu na entrada da fazenda, a pé, como havia chegado a tudo na vida. Devagar, firme, sem pedir licença. Seus 67 anos estavam escritos na pele do rosto, castanha e enrugada como couro curtido pelo tempo. O vestido florido estava desbotado pelo sol de décadas. As flores que um dia foram vermelhas agora eram quase cor de osso. As sandálias, solado remendado com cola de sapateiro, tira da direita amarrada com uma tira de couro improvisada, faziam um ruído baixo e ritmado na terra seca a cada passo. No braço, a sacola de aniagem balançava com o peso de itens que ninguém ainda havia visto e que, em breve, mudariam a opinião de todos ali sobre o que era possível. Ninguém correu para abrir o portão. 3 peões que consertavam a cerca do lado de fora mal levantaram os olhos. O mais velho, seu Neco, 54 anos, braços como galhos de ipê, olhou para a figura que se aproximava pela estrada de chão e depois voltou a trabalhar. Marquinhos, 22 anos, o mais novo da turma, foi o único que olhou uma segunda vez. Havia algo naquela mulher que o deixou em suspenso por um momento, sem conseguir nomear o quê. Ela caminhou diretamente em direção ao curral principal, sem perguntar a ninguém onde ficava, como se conhecesse o lugar, como se o lugar soubesse que ela vinha. Trovão do Sertão ouviu os passos antes de qualquer um. O garanhão negro, 1,72 metros de cernelha, 620 quilos de musculatura que parecia esculpida por um escultor com raiva no coração, estava do outro lado do curral, e sua cabeça enorme se virou na direção da estrada com as narinas abertas e frementes. Trovão havia derrubado 11 domadores profissionais em 8 meses. 3 deles tinham ido parar no hospital. 2 nunca mais voltaram a trabalhar com animais. Quando Benedita parou a 10 metros da cerca e ficou imóvel, apenas olhando o cavalo, Trovão bufou tão forte que a terra em volta das suas patas levantou em nuvem de poeira. Benedita não recuou 1 milímetro. Gustavo Henrique Brandão estava na varanda da sede bebendo um café coado na hora quando um peão apontou para a figura ao longe. Gustavo desceu os degraus com aquela passada larga e lenta de quem possui tudo o que pode ver. 34 anos, 1,82 m de altura. Sorriso de ortodontia perfeita que custara R$86 mil para ser construído dente por dente. A camisa xadrez bordada com o brasão da família Brandão no peito, 3 esporas douradas entrelaçadas num fundo azul royal, estava abotoada até o segundo botão de cima, como sempre, calculada para sugerir elegância sem parecer esforço. As botas de couro legítimo de avestruz, mandadas fazer em Franca com 200 reais de custo, nunca haviam pisado em lama de verdade. Não eram botas para trabalhar, eram botas para possuir. Era assim que Gustavo tratava quase tudo, como posse. Havia herdado dos pais seu Brandão não apenas a fazenda mais premiada em cavalos campeões do estado de Minas, mas também a certeza inabalável, perigosa como uma cerca eletrificada sem sinalização, de que entendia de tudo o que precisava entender. Investira R$2,8 milhões no garanhão Trovão do Sertão, importado do sul com pedigree europeu, musculatura de predador e temperamento de vendaval. Nas 8 semanas seguintes, havia contratado 6 domadores renomados, pagando até R$18 mil por tentativa. Todos saíram com algo partido. Ombro, costela, orgulho, confiança, alguma combinação dos 4. Gustavo havia filmado cada queda, cada rincão, cada grito e postado nas redes. 3,4 milhões de visualizações. Os comentários eram o tipo de combustível que alimentava gente como ele. Esse cavalo é impossível. Nem o diabo domaria esse bicho. Lenda.
Trovão era, para Gustavo, o símbolo mais perfeito do poder indomável da família Brandão. Um animal que humilhava profissionais virava prova de que os Brandão possuíam algo que dinheiro comum não comprava. O que Gustavo não sabia, enquanto descia a varanda em direção à figura estranha na entrada, era que o dinheiro dele nunca havia comprado o que ele pensava que tinha comprado. "Posso ajudar a senhora em alguma coisa?" disse ele com o tom de quem não acredita que possa estar sendo incomodado por aquela visão. Benedita respondeu sem tirar os olhos do cavalo, a voz baixa e tranquila como água funda. "Vim ver Trovão." O silêncio durou 2 segundos exatos. Então Gustavo explodiu numa risada que veio do fundo do diafragma, longa, contagiante, do tipo calculado para ter plateia. 3 peões que estavam consertando a cerca pararam o que faziam. Marquinhos enfiou a mão no bolso e tirou o celular devagar. "Trovão jogou um campeão nacional de rodeio no chão na semana passada, dona," disse Gustavo, encorajado pela câmera ligada e pelos olhos de todos voltados para ele. "O que a senhora vai fazer? Oferecer um chá de ervas?" Os peões riram. Seu Neco, que raramente ria de nada, deu uma gargalhada curta. Gustavo sentiu o calor agradável de quem está no centro do mundo e decidiu ir mais fundo. "Vou fazer uma aposta ao vivo aqui para os meus seguidores," anunciou, levantando o celular de Marquinhos como se fosse um microfone de arena. "Se a senhora conseguir colocar um cabresto em Trovão, sem ele tentar morder sua mão, eu escrevo a escritura de 30 hectares do Pasto Norte no nome da senhora. 30 hectares. Vale R$ 980 mil. Ouviu?" Ergueu o celular para a câmera. "Testemunharam, pessoal?" Benedita, sem olhar para ele, sem um tremor na voz, sem 1 milímetro a mais de urgência do que tinha antes, disse apenas: "Pode ir buscando a caneta." O sorriso de Gustavo Henrique Brandão congelou pela primeira vez. Não desapareceu. O tipo de arrogância que ele carregava não desaparece com uma frase. Leva mais do que isso para partir. Mas a fratura apareceu, fina como um fio de cabelo numa porcelana cara. Ele trocou um olhar rápido com Marquinhos, esperando encontrar o espelho da própria diversão. Mas Marquinhos havia baixado o celular sem que ninguém pedisse, os olhos fixos na mulher de sandálias, que agora abria devagar a sacola de aniagem. O que Benedita tirou de dentro daquela sacola nenhum dos peões da fazenda Estrela Dourada havia visto igual. Primeiro, as cordas, trançadas à mão com uma técnica que parecia indígena. Os nós em posições que desafiavam o que se ensinava em qualquer curso convencional. Depois, um cabresto de couro curtido diferente, mais escuro, mais flexível, com costura que parecia feita por mãos que haviam costurado aquele mesmo tipo de peça centenas, talvez milhares de vezes. Por último, um pequeno maço de ervas secas amarrado com um barbante de sisal, que exalava um cheiro que era adocicado e terroso ao mesmo tempo. Algo que entrava pelas narinas e descia pelo peito, como uma memória antiga que ninguém conseguia precisar de onde vinha. Ela não foi direto ao curral. Ficou parada de costas para Trovão. De costas, como se o cavalo não existisse, como se aquele garanhão de 620 quilos que havia mandado 3 homens ao hospital fosse apenas paisagem. E começou a assobiar uma melodia baixa, estranha, com uma cadência que não combinava com nenhum ritmo reconhecível. Era lenta e sinuosa, como um riacho em seco que encontra água de repente. Trovão parou de bufar. O silêncio chegou de um jeito tão abrupto que pareceu físico, como se alguém tivesse apertado um botão. Os peões trocaram olhares. Marquinhos piscou 2 vezes, confuso. Seu Neco pousou a ferramenta na cerca devagar, sem barulho, como quem não quer atrapalhar algo que ainda não entende, mas já sente que é importante. "Deve ser truque de circo", murmurou Gustavo para a câmera de Marquinhos, mas a voz havia perdido o peso que tinha antes. Saiu com uma nota a mais, um semitom acima do habitual, a voz de quem começa a sentir que o chão sob os pés não é tão sólido quanto parecia. Para entender o que estava acontecendo naquele curral naquele momento, era preciso ir muito mais longe do que a fazenda Estrela Dourada, muito mais longe do que o estado de Minas Gerais. Era preciso voltar 44 anos no tempo, a um sítio de 4 hectares no sertão da Bahia, onde uma menina de 23 anos ficava acordada até as 2 da manhã,
tentando entender por que um potro maltratado não comia. Benedita Souza havia nascido na terra e aprendido com a terra. Sua mãe, Dona Quitéria, curava gado com ervas que nenhum veterinário daquela região conhecia. Seu pai, seu Juvenal, domava cavalos com técnica que havia herdado de um velho índio pataxó que havia passado pela fazenda quando ele era criança e ficado o tempo de ensinar. Cavalo bravo não é bravo, dizia seu Juvenal, enquanto a pequena Benedita o observava sentada na cerca com os pés descalços balançando no ar. Cavalo bravo é cavalo que não foi escutado. Benedita havia crescido escutando animais antes de falar com eles. Havia aprendido que medo e raiva têm cheiros diferentes, que um cavalo que morde tem uma história que ninguém ainda ouviu, que confiança entre espécies não se conquista com força, se constrói com tempo, com presença, com o tipo de calma que não pode ser fingida. Aos 23 anos, domou o primeiro animal que havia deixado 3 homens hospitalizados no interior da Bahia. Aos 30, seu método começou a ser estudado por pesquisadores de comportamento animal da Universidade Federal da Bahia. Aos 38, foi a Brasília ensinar técnicos do Ministério da Agricultura. Aos 45, um professor da Universidade de Nagoya, no Japão, assistiu a um dos seus treinamentos. Ficou sem fala por 10 minutos e depois pediu permissão para filmar. Aos 51, uma universidade alemã incluiu o método Souza no currículo oficial do curso de medicina veterinária. Aos 61, se aposentou quietamente, voltou para a beira da estrada de terra onde havia nascido e disse ao mundo, sem comunicado, sem cerimônia, sem despedida formal, que havia terminado. Só saía de casa quando o caso era especial. De volta ao presente, Trovão havia dado 3 passos lentos em direção à cerca. A cabeça baixara um palmo. As narinas ainda estavam abertas, mas o frêmito havia mudado de qualidade. Não era mais o bufar de um animal preparado para o ataque. Era outra coisa, algo mais antigo. Foi exatamente nesse momento que uma caminhonete prata com o logotipo dourado da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Elite entrou pela porteira da fazenda, levantando uma nuvem discreta de poeira. A caminhonete parou com a precisão de quem sabe exatamente onde está. Do banco do motorista, desceu um assessor jovem com tablet na mão. Do banco do passageiro, desceu devagar, apoiando-se na porta antes de soltar o peso sobre as próprias pernas, o Dr. Antenor Vasconcelos, 72 anos. Presidente da entidade há 22. O chapéu de couro que usava havia acompanhado mais campeonatos equestres brasileiros do que qualquer troféu nas paredes de qualquer fazenda do país. Dr. Antenor fez 3 passos em direção ao curral e parou como se tivesse batido num muro invisível. Seus olhos encontraram a figura de Benedita. Não piscaram. Arregalaram, não de surpresa, mas de reverência profunda e genuína, do tipo que vem de dentro do peito e não pede autorização para chegar ao rosto. Devagar, com um cuidado que tornava o gesto mais solene do que qualquer discurso, o Dr. Antenor tirou o chapéu. Benedita Souza, disse ele em voz alta, pronunciando cada sílaba como quem carrega água numa caneca de barro para não derramar. Meu Deus do céu! Gustavo franziu a testa. O senhor a conhece? Doutor. Antenor virou para ele com uma expressão que misturava incredulidade, pena e algo que se aproximava de reprovação paterna. Conhecer, repetiu a palavra como se ela fosse pequena demais para o que precisava dizer. Rapaz, Benedita Souza formou mais domadores campeões neste país do que qualquer escola de equitação. 44 anos de trabalho. O método dela é estudado em universidades veterinárias no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. Gustavo abriu a boca. Fechou. Ela se aposentou há 6 anos, continuou o Dr. Antenor, colocando o chapéu devagar de volta na cabeça. Só sai de casa quando o caso é especial. Ele olhou para Trovão, que nesse momento havia se aproximado mais ainda da cerca, a cabeça enorme e baixa, o pescoço relaxado como nunca havia estado desde que chegara à fazenda. Parece que Trovão é especial. O celular de Gustavo vibrou no bolso. Era seu pai. Gustavo reconheceu o número de São Paulo. Seu Brandão,
73 anos, fundador da fazenda, morando na capital para tratar do coração que havia começado a cobrar os anos de trabalho duro. Raro era o pai ligar no meio do dia. Mais raro ainda era a voz que Gustavo ouviu quando atendeu. Tensa, quase irreconhecível, com uma qualidade que Gustavo não lembrava de ter escutado antes. Filho. Pausa. Estou vendo sua live. Gustavo olhou para Marquinhos, que havia retomado a filmagem sem que ninguém pedisse. Você sabe quem é aquela mulher de sandália? A voz do pai ficou mais pesada. Benedita Souza foi quem me ensinou a criar cavalos quando eu tinha 23 anos e não tinha nada. Literalmente nada, Gustavo. Morava de favor. O primeiro garanhão que colocou o nome da nossa família num campeonato. Ela domou. De graça. Porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o almoço dela. O silêncio na linha durou 3 segundos que pareceram 3 horas. Se você a humilhou na minha fazenda, disse seu Brandão. E a voz agora era serena de um jeito que era mais ameaçador do que qualquer grito. Juro por tudo que é sagrado que você assina essa escritura, pede desculpas públicas e trabalha 1 mês como peão, sem bota de grife. A ligação caiu. Gustavo ficou olhando para o celular durante 4, 5, 6 segundos, tempo suficiente para que a live acumulasse mais 80 mil espectadores ao vivo. Então Benedita entrou no curral. Ninguém a chamou. Ninguém abriu o portão por ela. Benedita simplesmente enrolou a corda trançada em torno do punho esquerdo, com movimentos que eram tão naturais quanto respirar. Enfiou o cabresto debaixo do braço direito e empurrou a cancela de madeira do curral de Trovão, como quem abre a porta de casa. O ar parou. Era a sensação física e coletiva de um grupo de pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Marquinhos nem piscava. Os dedos de seu neco apertaram a cerca. Doutor. Antenor ficou imóvel com o chapéu nas mãos. Gustavo sentiu o estômago virar com uma lentidão desorientante, como aquela sensação de começar a cair antes do corpo entender para onde está indo. Trovão ficou imóvel também. O garanhão negro, que havia mandado 11 profissionais para o chão, ficou parado no centro do curral, com a cabeça levantada, as orelhas viradas para a frente, os olhos, grandes, escuros, inteligentes de um jeito que só cavalos muito velhos ou muito feridos possuem, fixos na figura que entrava. Benedita não caminhou em direção a ele. Ficou parada perto da cancela. Assobiou mais 3 notas daquela melodia baixa e estranha. Depois, virou levemente de lado, tirando o foco dos olhos do animal, e começou a andar em círculo, não em direção ao cavalo, mas em volta do perímetro do curral, devagar, como quem passeia. O que ela está fazendo? Murmurou o assessor jovem do doutor, Antenor, sem conseguir se calar. Conversando, respondeu o velho, e não acrescentou mais nada. Trovão virou a cabeça, acompanhando o movimento de Benedita. As orelhas giraram. O focinho se abaixou mais um palmo. Era uma linguagem que os peões daquela fazenda nunca tinham aprendido a ler porque nunca tinham tido quem a ensinasse. A anatomia da confiança sendo construída em tempo real, tijolo por tijolo invisível, entre 2 criaturas que nunca tinham se encontrado antes, mas que compartilhavam algo mais antigo do que o nome de qualquer raça ou de qualquer fazenda. Benedita parou. Trovão deu um passo em sua direção, depois outro, depois mais um. E esse último passo foi a coisa mais silenciosa que aconteceu naquela fazenda em 8 meses. Mais silenciosa do que qualquer madrugada. Mais silenciosa do que o vento no capim das 5 da manhã. Porque era o silêncio de um animal que havia finalmente decidido confiar. O garanhão encostou o focinho enorme nas mãos enrugadas de Benedita, como um potro reconhecendo a mãe. O curral inteiro ficou em silêncio absoluto. No celular de Marquinhos, as notificações da live vibravam sem parar. 240 mil espectadores ao vivo. E o número subia a cada segundo como se alguém estivesse enchendo um balão que não pretendia parar. Mas Marquinhos não olhou para o celular uma vez sequer. Ficou com os olhos no curral. Os olhos marejando, sem que ele soubesse exatamente por quê. Talvez porque tinha 22 anos. E era a primeira vez na vida que via algo que não conseguia explicar, mas conseguia sentir. Benedita colocou o cabresto em Trovão em 48 segundos.
Não houve luta. Não houve recuo. Não houve força, nem sinal de que força fosse necessária. Foram 48 segundos de uma conversa que aconteceu inteira numa língua que não usa palavras. Quando o cabresto assentou no focinho do garanhão, Trovão baixou mais a cabeça, como se o couro fosse leve como pluma. Benedita passeou com ele pelo curral por mais 3 minutos, sem rédea, sem sela, sem nada além da voz baixa e daquela melodia que fazia o garanhão de 620 quilos andar com uma leveza de animal que havia encontrado paz com o próprio peso. 2 vezes ele bufou, suavemente, como quem suspira, e uma vez se virou para olhá-la com os olhos grandes e inteligentes, e Benedita disse alguma coisa baixinho que ninguém de fora do curral conseguiu ouvir. Dr. Antenor assoou o nariz discretamente. Seu neco virou o rosto para o lado e ficou olhando para a distância por um momento. Quando Benedita saiu do curral, os peões aplaudiram com o chapéu na mão. Gesto antigo, o mais respeitoso que um homem do campo sabe fazer. Doutor Antenor bateu palmas devagar com os olhos marejados. Marquinhos limpou o rosto com o antebraço sem conseguir disfarçar. Gustavo segurava a escritura com dedos que não paravam de tremer. A escritura havia sido buscada pelo assistente jurídico da fazenda em tempo recorde, porque a live estava ali. 240 mil pessoas viram a aposta e Gustavo Brandão nunca havia perdido a fama de homem de palavra, mesmo que a palavra tivesse sido dada por arrogância e não por prudência. A senhora ganhou, disse ele com voz rouca, a voz de quem acabou de entender que o chão era mais raso do que parecia. 30 hectares. O pasto norte. A escritura está aqui. Benedita olhou para o papel. Depois olhou para ele. Seus olhos castanhos, oceânicos, densos, antigos, com aquela calma de quem já olhou nos olhos de muita coisa perigosa e não piscou, ficaram sobre o rosto de Gustavo por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois, devolveu a escritura. Não preciso de terra, filho, disse ela com a mesma voz com que havia assobiado para Trovão. Baixa, sem pressa, sem veneno. Tenho o que preciso. O murmúrio coletivo dos 380 mil espectadores que agora assistiam à live foi quase audível através da tela. Mas preciso de uma coisa. Ela apontou para Marquinhos. O peão mais novo, que havia sido o único a não rir desde o início. O único que havia dado um passo à frente quando o Trovão parecia ir para cima dela, gesto instintivo de proteção de quem não pensou, apenas sentiu. O único cujos olhos estavam marejados sem vergonha nenhuma. Esse menino tem alma de cuidador. Você paga o curso de medicina veterinária dele. Integral. Pausa. E esses homens aqui? Ela fez um gesto para os peões enfileirados com o chapéu na mão. Você dobra o salário deles essa semana. Eles sustentam essa fazenda com as mãos enquanto você posta vídeo. Ela olhou para Gustavo uma última vez. Respeito não se compra com escritura, filho. Se constrói com escolha. Gustavo, com 380 mil pessoas assistindo, concordou com tudo. A decisão foi imediata, pública e documentada. Ainda na tarde daquele dia, antes que a live encerrasse, Gustavo filmou a ligação para a secretaria da Universidade Federal de Viçosa, confirmando a bolsa integral de Marquinhos para o curso de medicina veterinária. A voz dele, desta vez, não tinha a teatralidade de quem está performando. Tinha a qualidade de alguém que está reparando algo que estava quebrado e só agora percebeu o tamanho do estrago. Marquinhos recebeu a notícia parado no mesmo lugar onde havia estado durante toda a doma. Não pulou. Não gritou. Baixou a cabeça. Colocou o chapéu sobre o rosto por um segundo. E quando levantou, os olhos estavam vermelhos, mas a postura era a de alguém que acabou de entender para onde a vida estava apontando. Os peões receberam o dobro do salário naquela sexta-feira. E na semana seguinte, Gustavo convocou uma reunião que nunca havia acontecido antes na Fazenda Estrela Dourada. Sentou com cada um dos trabalhadores permanentes, ouviu o que eles tinham a dizer sobre a fazenda, sobre o trabalho, sobre o que precisava. 2 meses depois, todos tinham plano de saúde pela primeira vez nas vidas. Não era grandiosidade, era o mínimo, e Gustavo sabia disso. Mas era o começo de um cálculo diferente. O vídeo da doma de Benedita,
com 14 milhões de visualizações em 3 semanas, foi solicitado como material didático por 3 universidades: Viçosa, a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Ciências Agrárias de Minas Gerais. Dr. Antenor, em entrevista para o principal canal agropecuário do país, disse que havia sido a demonstração pública mais impressionante de etologia equina que havia testemunhado em 72 anos de vida. A câmera de Marquinhos, tremida em alguns momentos, desfocada em outros, claramente filmada por alguém que estava esquecendo de respirar, captou algo que nenhuma produção profissional conseguiria replicar: a autenticidade de um milagre pequeno acontecendo em tempo real. Trovão do Sertão, que havia sido o símbolo do poder indomável dos Brandão, tornou-se o garanhão mais premiado da temporada. Mas a conquista mais importante não apareceu em nenhum troféu. 8 meses depois, Gustavo procurou Benedita pessoalmente. Sem câmera, sem assessor, sem seguidores. Chegou de jipe até a casa simples dela na beira da estrada. Uma construção de reboco claro com janelas de madeira pintada de azul, jardim de ervas do lado de fora, um cachorro velho deitado à sombra que latiu uma vez e foi dormir de novo. Gustavo ficou parado na porta com o chapéu, não a boné da fazenda, mas um chapéu de palha que havia encontrado num prego da varanda da sede e colocado sem pensar, como se o gesto tivesse vindo de algum lugar mais fundo do que a consciência. Benedita o viu da janela antes que ele batesse. Abriu a porta. "Por que a senhora não ficou com a terra?" perguntou ele. Benedita ficou em silêncio por um tempo. Não era o silêncio de quem está pensando na resposta. Era o silêncio de quem está decidindo quanto da resposta cabe no momento. "Porque seu pai me ligou preocupado com o filho que havia esquecido que respeito não se herda, se constrói." Gustavo fechou os olhos por um segundo. "Seu Brandão me ligou 2 semanas antes de você chegar à fazenda", continuou ela. "Viu uns vídeos dos domadores caindo. Ficou preocupado, não com o cavalo, com você. Disse que estava reconhecendo no filho o mesmo erro que ele mesmo havia cometido quando jovem: confundir o tamanho da fazenda com o tamanho do homem." Fez um gesto para ele entrar. "Agora vem tomar um café e me conta o que você aprendeu." Gustavo entrou. A casa cheirava a ervas e café passado na hora e madeira velha que havia guardado décadas de histórias dentro das fibras. Sentaram à mesa simples de pinho, com xícaras sem par e uma toalha bordada à mão que estava desbotando nas bordas. E pela primeira vez, em 34 anos de vida, Gustavo Henrique Brandão, herdeiro da maior fazenda de cavalos campeões do estado de Minas, bebeu o café mais lento que havia tomado na existência. Porque dessa vez era ele quem ouvia. Benedita falou sobre cavalos, sobre medo, sobre a diferença entre dominar e compreender. Falou sobre seu pai, sobre o velho Pataxó que havia ensinado a ele, sobre a cadeia invisível de sabedoria que passa de mão em mão quando as mãos são humildes o suficiente para receber. Falou sobre Marquinhos, que havia ido para a universidade com uma seriedade de quem sabe o peso exato do que está carregando, e sobre os peões, que agora trabalhavam com uma leveza que a terra sente quando quem a cultiva é tratado com dignidade. E enquanto ouvia, Gustavo foi entendendo, devagar, como se o entendimento também precisasse de tempo e calma para assentar no lugar certo. Verdadeira competência não está no tamanho da fazenda. Está nas mãos calejadas de quem a construiu. E verdadeiro respeito não está em 3,4 milhões de visualizações, nem em botas de 3.200 reais que nunca pisaram em lama de verdade. Está em saber calar quando é hora de ouvir. Está em reconhecer o que não sabe antes de rir do que não conhece. Está em entrar no curral com 44 anos de paciência costurada nas mãos e fazer em 48 segundos o que nenhuma quantidade de dinheiro havia conseguido comprar. Trovão bufou lá no curral, longe, manso. Benedita tomou o último gole de café. E o sol de fevereiro, aquele sol cruel de Minas que não pede desculpa pela força, entrou pela janela de madeira azul e aqueceu as 2 xícaras sem par, como se soubesse que estava no lugar certo. Verdadeira grandeza não precisa de plateia para existir. Ela existe antes,
durante e depois, nas mãos que trabalham, na voz que não eleva o tom, nos olhos que não piscam quando o medo chega. Benedita Souza nunca precisou de 980 mil reais para saber quem era. Gustavo Brandão precisou de 48 segundos para começar a aprender.